Hoje no Cartório Contemporâneo. A live falando de registros discutiu o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, SERP, e o registro de imóveis. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A live falando de registros discutiu o tema SERP e o registro de imóveis. A oficial de registro de imóveis, títulos e documentos de civil de pessoas jurídicas de Diadema, São Paulo, Patrícia Ferraz, a assessora jurídica da Arisp, Maria Isabel Dipp, e o oficial de registro de imóveis de Ribeirão Preto, São Paulo, e vice-presidente da Arisp, Frederico Assad, analisaram os impactos do novo serviço de registro eletrônico no dia a dia dos cartórios. Veja a seguir. Um prazer ter os senhores aqui com a gente. Antes da gente começar esse tema que está tão em alta e com tantas perguntas e dúvidas, eu queria fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre o SERP, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Dia 28 de junho de 2022 foi publicada a Lei 14.382, que dispõe sobre o SERP, e modernizou e simplificou alguns procedimentos relativos aos registros públicos, tanto dos atos da Lei 6.015 quanto das incorporações imobiliárias. E diante de todo esse grau de complexidade, saiu o provimento 139 no dia 2 de fevereiro, e no mesmo dia a portaria número 8, que divulgou o cronograma da etapa de entregas referente à implantação e ao funcionamento do SERP. Para a gente não perder mais tempo, eu vou começar com as nossas perguntas. A primeira delas, vou pedir para a doutora Patrícia Ferraz falar um pouquinho para a gente como e onde surgiu o SERP e a necessidade desse sistema. Maria Isabel, o SERP ele surgiu no bojo de uma discussão muito ampla que foi iniciada pelos registradores de imóveis junto ao governo federal por provocação do Ministério da Economia e que tinha assim como foco a melhoria da experiência do usuário, a desburocratização de procedimentos, o incremento do grau de segurança jurídica dos nossos atos e passando inclusive pelo fortalecimento da publicidade registral, pelo incremento da publicidade registral também. E nós fizemos ali como que um texto que era um grande compilado das melhores práticas que nós conhecíamos de vários cartórios do Brasil, e mais algumas sugestões de alteração legislativa de determinadas disposições que não traziam, não incrementavam a segurança jurídica, mas que se revelavam mais como obstáculos aos usuários para a satisfação dos seus interesses, e tudo isso foi apresentado para o governo federal. E o Ministério da Economia, num determinado momento, entendeu que era muito importante que houvesse uma interconexão eletrônica dos registros econômicos, e quando eu falo registros econômicos, eu estou me referindo ao registro de imóveis, ao registro de títulos e documentos e ao registro civil de pessoas jurídicas. Então, os registros econômicos de um lado e o registro social do outro, que é o registro civil de pessoas naturais. E tudo isso para que o usuário que não conhece todas as especialidades extrajudiciais, não sabe necessariamente e, via de regra, distinguir o que é um tabelionato de notas de um cartório de registro de imóveis ou de um registro civil de pessoas naturais, e que precisa interagir com a extrajudicial, o que se pretendeu, portanto, foi criar um ambiente em que fosse mais fácil a comunicação desse usuário com todo o sistema registral e também possibilitar uma troca de informações entre os sistemas de registro e a produção, a conversa eletrônica entre todos esses registros e usuários com o sistema registral e também otimizar todos os dados que nós temos nos sistemas de registro, de modo a que nós pudéssemos desenvolver ferramentas que fossem ainda mais úteis
para a prática de atos negociais, produzir estatísticas que são fundamentais para dar transparência a respeito dos atos que nós praticamos e, por exemplo, a respeito do mercado imobiliário, do mercado de crédito e daí por diante. Então, assim, o SERP, ele nasceu dentro do Ministério da Economia e foi uma iniciativa de uma das pastas do Ministério. Muito bom. Não sei se o doutor Federico vai querer acrescentar algo à aula. Nossa, devo dizer que a Patrícia foi exata na sua colocação, mas queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo agora, né, que estão nos assistindo, e dizer que é exatamente isso, só que eu queria pontuar também que o surgimento do SERP e a forma que foi estruturada a Lei 14.382 e o próprio sistema de eletrônico de registros públicos, ele é a coroação de um processo que se iniciou desde a 11.977, quando se previu pela primeira vez a existência de um sistema de registro eletrônico para o registro de imóveis brasileiro. E, de fato, era uma necessidade. Nós vivemos num mundo que cada vez mais é eletrônico. Para aqueles que acompanham nosso trabalho diário como os oficiais, sabem que é absolutamente indispensável que o oficial e a prestação de serviço público que nós realizamos, que tem uma importância imensa para o mercado, seja feita de forma eletrônica e com facilidade de acesso para cada um dos usuários, principalmente o nosso usuário final, que é o cidadão. E, então, o SERP, creio eu, que é mais uma ferramenta que vai permitir que o registro de imóveis continue prestando um serviço de excelência que já é centenário no Brasil. E estamos caminhando realmente para o século XXI. Acho que são os passos largos. Existem questões que precisam ser tratadas ainda. Acho que tudo sempre é possível o aperfeiçoamento da legislação e dos processos internos, mas acho que estamos num bom caminho. Não sei se a Patrícia concorda, mas estamos caminhando. Não, sem dúvida. É importante que todos estejamos na mesma página, no sentido de lembrar que a maior parte das ferramentas que estão previstas ali na 14.382, quando eu me referi ao SERP, eu quis efetivamente focar nesse sistema, né? Porque é a primeira vez que o legislador federal e o governo federal olham para os registros públicos como um sistema, como uma plataforma de um lado, mas como um sistema que congrega todas as unidades. São duas aí faces de uma mesma moeda. Mas muitas das ferramentas e dos serviços que estão previstos na 14.382 já existem há muitos anos, né? Um deles existe desde 2005, que é a visualização de matrículas na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, só que não era um serviço eletrônico que fosse oferecido por todas as unidades de registro de imóveis no Brasil. E o legislador federal, o governo federal, né, que foi o apresentante da medida provisória, o governo federal, com apoio do parlamento, quis estender essa possibilidade de utilização dos serviços eletrônicos no âmbito dos registros públicos para todo o país. Uhum, ótimo. E aí, então, eu já vou emendar uma pergunta. A senhora falou agora, né, da visualização de matrícula, que eram 7 dias por semana, 24 horas por dia. Como que ficaram os prazos dos pedidos que são feitos pelo sistema? Eles são diferentes dos pedidos feitos diretamente no balcão? Então, a Lei 14.382, ela provocou, ou pretendeu provocar vou dizer assim, em âmbito nacional, uma revolução em alguns prazos, porque a gente tinha em foco melhorar a posição do Brasil no então relatório do In-Business. E, apesar do Brasil estar numa posição muito confortável em comparação com os países da OCDE, da América Latina, e no que diz respeito a prazos e valores de transferência da propriedade,
nós queríamos estar junto dos países que tinham os prazos mais curtos. E nós víamos ali, de acordo com os critérios da metodologia do Doing Business, que era possível avançar em alguns tipos de atos, como as escrituras de venda e compra sem cláusulas especiais, os cancelamentos de garantias, averbações de construção, e também nos documentos eletrônicos com dados estruturados, que são aqueles encaminhados por XML. Então, esses prazos dos ordinários 30 dias de registro da Lei 6.015, esses prazos foram reduzidos para 5 dias úteis. A gente tem hoje uma contagem de todos os prazos para a prática de atos de registro contados em dias úteis. O prazo normal, que antes era de 30 dias para todos os outros títulos, foi reduzido para 10 títulos. E tem um dispositivo no artigo... Não é no artigo 6º. Fred, me socorre, eu não me lembro agora qual que é o artigo, que prevê o prazo também de 5 dias para os documentos que são encaminhados pelo SERP. E aí existe uma discussão, eu particularmente entendo que esse tipo de documento, eu entendo que esse dispositivo diz mais do que quis dizer, porque uma das premissas da Lei 14.382, como eu disse no início, na pergunta anterior, é incrementar o grau de segurança jurídica. E você não incrementa o grau de segurança jurídica se você acelera o prazo de análise dos documentos. Então, eu interpreto esse dispositivo da seguinte forma, que este prazo reduzido de 5 dias úteis se aplica aos documentos eletrônicos formalizados por meio de extratos e enviados para as unidades registrais por meio do SERP, porque aí faz todo sentido que o prazo seja de 5 dias. Não é razoável, né, nem tem qualquer conexão com a finalidade da lei, a meu ver, né, e eu participei de praticamente todas as discussões que derem seja a medida provisória 1085 e depois da edição da lei, não faz para mim nenhum sentido que um título de 1.000, 2.000, 5.000 páginas, como eu recebi a semana passada, só pelo simples fato de ser remetido eletronicamente, tenha que ser analisado num prazo super exíguo de 5 dias úteis. Isso não contribui para a segurança jurídica, ao contrário, milita contra ela. Então, eu entendo que esse pequeno prazo aí de 5 dias serve só para os extratos em XML. Não sei se o Fred concorda, se ele acha que faz sentido. Até fazendo... Não, em primeiro lugar, eu concordo. Só queria pontuar, o artigo que você tinha mencionado é o 188 parágrafos, né, da Lei de Registros Públicos. Nós até tínhamos discutido esse ponto específico. Eu entendo que, especificamente, a lei estabelece que esse prazo é de 5 dias após são 10 dias, né, contados da data do protocolo, e será de 5 dias para documentos eletrônicos do SERP, escrituras de venda e compra sem cláusulas especiais, exatamente os pontos que você trouxe. Então, a lei delimita quais são as hipóteses às quais se aplicará esse prazo ultra reduzido, vamos dizer assim. No restante, a gente acho que fica ali adstrito aos 10 dias mesmo, que estão previstos inclusive, na norma de serviço. Eu acho que, primeiramente, as alterações são muito bem-vindas. A gente acaba saindo um pouco, e eu digo isso, eu estou há algum tempo já na atividade, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, é incômodo, mas é muito, muito, muito importante, porque o mercado, e o mercado em si não é tão importante, mas o usuário passa a ter uma experiência que é muito diferente de ir no cartório. E eu digo isso sem nenhum tipo de dúvida, ninguém gosta de ir no cartório. Na verdade, a pessoa é obrigada a ir porque tem que resolver algum aspecto da vida dela, seja civil, seja patrimonial. Então, você entregando um serviço, prestando um serviço de excelência que nós já prestamos, com um prazo que a sociedade demanda, e esses novos tempos aí de virada de século, a sociedade passou a acelerar suas demandas de uma forma
imensa, faz a gente estar junto com boa parte das novidades que a própria estrutura social tem apresentado. Eu acho que a gente tem que unir, tem que fazer a união de todos nós para que a gente faça cumprir integralmente, que a gente pare de perder tempo em fazer as coisas necessárias. Eu acho que, como eu disse, começamos com o processo da Lei 11.977, acho que agora culminamos no ponto em que vamos fazer a transição de forma total para o sistema eletrônico. E realmente isso passa pela mudança na experiência do cliente, do nosso usuário, né? No dia a dia da atividade. Com certeza. A próxima pergunta, já vou também aproveitar que a doutora Patrícia falou sobre o extrato. Os cartórios, eles podem aceitar pelo SERP, né, apenas os extratos, ou é obrigatório que haja acompanhamento do título mesmo, do contrato, enfim? Pela redação original da 1085, da MP 1085, os extratos poderiam ser prenotados no registro de imóveis sem estarem necessariamente acompanhados do contrato na sua inteireza. A apresentação do contrato integral, do contrato original, era uma faculdade do apresentante. Só que houve uma emenda que concedeu essa faculdade de apresentação tão somente do extrato sem o contrato, para aquelas hipóteses das contratações formalizadas por escritura pública. Essa emenda foi vetada, depois o veto foi derrubado e isso voltou para o texto. Então, a gente teve um pequeno período em que, na verdade, eu nem sei se chegou a entrar em vigor só essa possibilidade, porque logo em seguida veio a medida provisória 1162, que prevê que os extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras estão dispensados de se fazerem acompanhar dos contratos. Então, é importante a gente saber isso, que os extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras, enquanto em vigor a medida provisória 1162, eles podem ser encaminhados para o registro sem necessariamente se fazerem acompanhar do contrato integral. Lembrando, tem um ponto que é interessante, tem que ter declarado isso no título de forma expressa, vai ter um campo próprio no XML, indicando que o contrato foi arquivado, seja em tabelionato de notas, lembrando que havia sido vetado esse item específico relativo aos tabeliães dos extratos de escrituras públicas. Esse veto foi derrubado, então está em vigor. E como a Patrícia trouxe, foi introduzido pela medida provisória do Minha Casa Minha Vida deste ano de 2023, a possibilidade dos extratos advindos das instituições financeiras e instituições de crédito do Sistema Financeiro Nacional enviarem os extratos e declararem que os originais encontram-se arquivados em pasta própria dentro da instituição financeira. É uma forma de dar uma certa agilidade, ou seja, a nossa qualificação que, de acordo com a lei, já sofreu uma simplificação, vamos dizer assim, passa a ser possível que seja feita de forma quase imediata, vamos dizer assim. Voltamos já com mais da live falando de registros. Eu sou Duda Meirelles e voltamos com a live falando de registros no cartório contemporâneo. Tá ótimo. E diante de todas essas grandes e pequenas mudanças, os senhores acham qual a maior mudança para o registro de imóveis com o SERP? Quer falar, Fred? Pode falar. Eu estou torcendo para que seja a matrícula eletrônica. Eu acho que a gente... esperança. Acho que quando o SERP estiver funcionando na sua inteireza, tal como previsto
na 14382, e é bom lembrar que a 14382 traz um rol não exaustivo de ferramentas. Então, quando eu falo na sua interesa do que está previsto hoje, ali expressamente na 14382, porque ela traz uma cláusula aberta para que os registradores de imóveis desenvolvam tantas ferramentas quanto possível, na medida em que a tecnologia da informação se desenvolva e o mercado também crie novas operações, o mundo jurídico crie novas ficções e o sistema tem que se adaptar. Então, colocando dessa forma, cumprido ali aquele roteiro previsto pela 14382, eu acredito que nós vamos mudar completamente o cenário e a forma de atuar do registro de imóveis, porque nós vamos estar trabalhando num meio totalmente digital, é o que se espera, né? É o que nós desejamos, os usuários também, e com a possibilidade de oferecer um cardápio mais amplo de serviços a partir do momento em que a gente receba ou possa receber vários documentos por meio de extratos eletrônicos. Então, o potencial que nós teremos para produzir estatísticas, informações de utilidade econômica, a partir dos dados que nós vamos extrair dos atos que nós praticamos, vai ser assim, uma coisa fantástica. Pode mudar efetivamente a forma do mercado sorver informações. Hoje, eu gosto muito quando, eu não sei se qual que é o colega que fala isso, mas tem um colega nosso, me desculpe aí, não me lembro agora quem é, mas tem um colega nosso que fala que o melhor, acho que deve ser o Sérgio Ávila, que quando você quer comprar um imóvel, você quer uma informação de quanto estão vendendo os apartamentos num determinado prédio, a melhor fonte de informação é o zelador ou o porteiro, principalmente o zelador. E eu acredito que o SERP entra para tirar essa função do zelador e passar para o registro de imóveis, na medida em que a gente tem a condição de disponibilizar, como a gente já está fazendo hoje, né? Disponibilizando no mapa do registro de imóveis do Brasil a possibilidade de você localizar o imóvel no mapa e identificar o número da matrícula e ali pelo sistema mesmo solicitar uma visualização de matrícula ou uma certidão da matrícula daquele imóvel, reduzindo muito o seu prazo ou o seu custo de buscar informações fiáveis a respeito que impacta naquele imóvel. E mais do que mudar como nós vamos trabalhar, eu acredito que nós estaremos ali cumprindo uma obrigação, né, uma missão constitucional nossa, que é fazer com que todo o sistema registral seja muito mais amigável, acessível, disponível e menos oneroso para o cidadão e para todos os usuários que buscam os serviços que nós oferecemos. Eu queria também pontuar que a gente precisa do apoio institucional de um órgão que se tornou central e vai se tornar cada vez mais central para a gente, que é o ANR. Lembrando que a boa parte das ferramentas para a digitalização do registro de imóveis como instituição estão presentes já desde a regulamentação da matrícula eletrônica de imóveis, provimento 89 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que esse é o momento da gente dar o passo a mais e implementar efetivamente aquelas ferramentas, porque até hoje, de forma muito clara, nós praticávamos os atos registrais como antigamente numa nova plataforma. Então, muito documento digitalizado, muitos documentos que se transformavam em documentos digitais. A partir do momento em que o extrato tiver plenamente institucionalizado, e digo para vocês, o pessoal da capital recebe bastante extrato, nós do interior não recebemos tanto. Ainda como disse até o Natal hoje, né? Como é que é? Nunca vi? Exatamente. É uma lenda metropolitana. É lenda metropolitana, então. E a realidade é que nós queremos receber, nós oficiais do interior, porque
a gente quer dar essa contribuição e agora as ferramentas estão na mão dos nossos agentes institucionais para que a gente consiga mostrar o nosso trabalho. Eu acho que essa é a grande mudança. A gente sair de um ambiente concreto, um ambiente que é analógico, para um ambiente digital. E o mundo e todas as relações humanas já estão se transformando nisso, né? Ô Fred, posso comentar uma coisa que você falou? Quando você falou, né, da simplificação da qualificação, posso fazer um comentário a esse respeito? Por favor. Porque essa é uma coisa polêmica até. Eu particularmente... Tem gente que não gosta. Eu amo. Eu recebo extratos, eu estimulo as incorporadoras que registram empreendimentos em Diadema a utilizarem os extratos, porque do meu modo de ver, isso não significa de modo algum mitigação da qualificação registral, ao contrário... E da segurança, né? Mitigação da segurança, concordo com você. Ao contrário, eu entendo que o extrato eletrônico é uma recuperação de uma ideia muito antiga, né? De acho que 70, 80 anos atrás, agora que vem para o meio eletrônico, e que significa um grau de compromisso muito grande dos registros com a satisfação do usuário. Porque quando você trabalha com extratos eletrônicos, você está respondendo com um grau muito maior de padronização por parte dos registros para aquelas operações que são padronizadas. Até hoje, né, o que eu tenho recebido? Extratos eletrônicos de operações de compra e venda com financiamento imobiliário, que é venda e compra com alienação fiduciária. Via de regra, elas vêm nos empreendimentos que acabaram de ser incorporados ou que foram objeto de instituição de especificação de condomínio. Então, a gente tem a mesma pessoa alienando vários imóveis para adquirentes diferentes dentro de um mesmo formato negocial. E, da minha perspectiva, acho que não faz o menor sentido que a gente coloque um monte de escreventes analisando cada qual o mesmo contrato, exatamente o mesmo contrato. Se as cláusulas no mundo elas já foram previamente analisadas, nós vamos fazer o quê? Aplicar os princípios registrais que são e que continuam a incidir na qualificação registral nas variáveis, porque eles ali se manifestam de todas as formas: a legalidade, a continuidade, a especialidade objetiva, subjetiva, a inscrição, enfim. Eu acho que é, assim, fantástica a possibilidade de nós trabalharmos com os extratos, e é fantástico não só para nós, mas é fantástico para o usuário. E aí eu já vou emendar uma pergunta que, na verdade, vai ser um pouco repetitiva, que perguntaram assim para a gente: qual a importância do CEP para o cidadão, para a economia e para o sistema registral? Eu sei que os senhores já falaram disso um pouquinho, mas se quiserem acrescentar alguma coisa... Por favor, senão eu vou para a próxima pergunta. Não, imagina, Bel, assim, é muito importante destacar que os bens de raiz são o ativo mais importante e que constitui a maior parte da riqueza das famílias em um país. O grande local de guarda de valor são os imóveis. É o que se transmite, em boa parte por herança, é o que dá segurança de moradia, é o que dá segurança de produção, é o que torna concreto o direito de propriedade. Então, a existência de um sistema que seja seguro, que seja moderno, que seja rápido, ele traz a possibilidade de você tornar imensamente mais ágil todas as operações, principalmente de crédito, porque a grande garantia para as operações de crédito, e o crédito é o alimento, é o combustível para os negócios, é o registro de imóveis, é o bem de raiz. Eu acho que nesse ponto a gente mostra a nossa importância, a nossa origem, como a gente fazia a inscrição das hipotecas na nossa base, na nossa origem, e a gente está mostrando a nossa vocação para continuar fazendo isso muito bem pelos próximos 300 anos. Posso completar um tiquito, Fred? Sempre, Patrícia, você está em... Eu concordo integralmente com o Fred quando ele fala da importância do
dos bens de raiz, dos imóveis para a economia, sem dúvida alguma. Mas eu entendo que o SERP ele ainda tem uma vocação e um propósito, que é o de permitir uma sinergia muito maior do mercado, e aí eu estou falando dos usuários institucionais mesmo, com o sistema registral, especificamente com os registros econômicos. E por que eu falo isso? Porque se de um lado a gente tem um peso econômico muito grande nas garantias imobiliárias, não só porque elas são constituídas sobre imóveis que têm, em regra, um valor muito maior do que a maioria dos bens móveis, mas também porque os imóveis não saem andando, diferentemente dos bens móveis. De outro lado, a gente tem todo um patrimônio mobiliário na economia que hoje é um capital absolutamente subutilizado, né, e subestimado, porque nem todas as empresas, nem todos os empreendedores têm bens imóveis em nome próprio, em nome dos seus negócios, das suas pessoas jurídicas, mas todo negócio tem bens móveis, seja como matéria-prima, seja como maquinário ou veículo para produção, seja como produto, como fruto da atividade produtiva. E tudo isso pode ser muito mais utilizado, ou seja, dado em garantia, se nós tivermos um sistema eletrônico de registros públicos econômicos que forneça informação fiável, muito facilmente localizável, com um custo de localização baixo, dessas garantias constituídas sobre bens imóveis. Agora, aonde entra o SERP nisso? Porque hoje a gente tem a central de títulos e documentos e pessoa jurídica, e a gente também tinha a central registradores. Por que o SERP? Porque o nosso usuário, por exemplo, o agronegócio, o usuário que é o grande fornecedor de serviços ou industrial, muitas vezes ele precisa dar em garantias bens móveis ou imóveis, ele precisa tomar empréstimo no mercado, e o que o prestamista, que é o que a instituição de crédito quer saber, é não só o que ele tem de patrimônio, mas quanto do patrimônio dele está comprometido. E o SERP tem essa possibilidade, está lá previsto no artigo 3º, inciso 10, a obrigação de nós disponibilizarmos informações a respeito do comprometimento patrimonial, quando a 14382 diz que a gente tem que fornecer informações sobre as garantias mobiliárias, imobiliárias, os protestos registrados e não pagos, as constrições judiciais, as administrativas, as restrições de toda a natureza, incidentes sobre bens, e aí repetindo o que eu falei no começo, sobre os bens móveis e imóveis, aí considerado inclusive as cotas sociais do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, é um salto de qualidade, e é importante que a gente saiba que isso não existe em lugar nenhum no mundo, porque no planeta nós temos sistemas de registros econômicos que estão divididos entre registros de imóveis, de um lado, com uma determinada categoria, e registro de títulos e documentos com outra categoria. E aqui no Brasil, via de regra, nós temos registradores de imobiliários e de títulos e documentos concentrados na mesma pessoa, no mesmo oficial. E agora isso tudo dentro de um mesmo sistema que se comunica, que conversa e que tem a possibilidade de pegar os dados de um lugar de outro, de um cartório de outro, e fornecer para o usuário numa pesquisa de comprometimento patrimonial em um mesmo relatório, como nós fazemos no registro de imóveis com a pesquisa de bens. Agora, imagina um segundo momento. A gente tem a pesquisa de bens e a gente vai ter que fornecer o comprometimento patrimonial. A gente pode disponibilizar um relatório que congregue não só a pesquisa de bens, mas também a informação relativa ao comprometimento patrimonial. Isso significa redução de custo transacional por conta de redução de assimetria informacional. Eu falei outro dia, numa conversa com o Ávila e a Carol de Londrina, que se eu for vender uma coxinha pro Fred, eu sei como eu fiz a coxinha, eu sei o frango que eu coloquei na coxinha, a qualidade da farinha, o que eu botei ali na farinha para dar liga na coxinha, mas o Fred não sabe. Isso se chama
informacional. Eu sei o que é o meu produto, mas ele não sabe. E ele, para saber se vai querer comprar o meu produto ou não e quanto ele vai pagar pelo meu produto, ele precisa de informação. Ele precisa, o conhecimento dele tem que ser o mais próximo do meu para que a gente faça aí um negócio feliz. Vamos para mais uma pequena pausa e voltamos já. Eu sou Duda Meirelles e voltamos com a live falando de registros no cartório contemporâneo. É muito importante o que o Patrício está falando, porque a gente às vezes se esquece das atividades co-irmãs, mas que têm relação profunda. E o títulos e documentos de civil de pessoas jurídicas têm uma relação muito próxima como guardiões de informações econômicas. E o próprio registro civil, que para mim é a fonte primária de informações da pessoa, assim, a integração dessas atividades, eu acho que vai possibilitar realmente uma sinergia imensamente maior. E essa informação eu não sabia. Realmente, Patrícia, que é um sistema único no mundo, eu acho que a gente tem que fazer bastante propaganda disso, porque é para ter orgulho. A gente não pode achar que nosso sistema é pior. Nosso sistema é melhor que o restante. E nós temos que trabalhar exatamente para vocalizar isso, para entrar nos fóruns de discussão, falar para os advogados, falar, olha, vocês têm um sistema que é barato e extremamente seguro. Mas, Fred, esse é o recado. Quando a gente estava na discussão da 1085 e a gente desenhou essa ferramenta, né, que eu particularmente chamo de Central Nacional de Gravames, o nome original dela é essa. Aliás, muito antes da MP 1085, quando saiu aquela resolução lá da CVM lá atrás, o governo federal estava fazendo uma série de reuniões com os respondentes do Doing Business e quando nós apresentávamos isso para as grandes bancas de advocacia, para os grandes players do mercado de capitais, eles ficavam encantados. Nós tivemos até o cuidado de fazer um webinar internacional com os maiores experts em registro de garantias mobiliárias do planeta. Quem coordenou isso foi o Fábio Rocha, que é fantástico, né? É uma cabeça dos direitos reais de garantia. E eles ficaram também encantados. Né? O pessoal que cuida do sistema de registro na Austrália, em Hong Kong, na Itália, eles falaram, bom, vocês começaram pela parte mais difícil, que é o registro de imóveis, agora agregar as informações das garantias mobiliárias é muito mais simples, porque são operações padronizadas pela Uncitral. Então, eu tenho assim, a minha expectativa, Abel, voltando na sua pergunta, é que com o SERP a gente vai viver uma outra realidade na economia, pelo menos no que vai depender do sistema registral. A gente vai proporcionar um ambiente eletrônico muito mais amigável, fácil de conversar, de acessar, o que eu acho fantástico, né? O cidadão, o usuário não precisar ir ao cartório para utilizar dos nossos serviços. Eu, em Diadema, né, que é uma cidade pequena, 32 km², os meus usuários são super estimulados a não ir ao cartório e, se for uma vez, não voltar. A gente digitaliza os documentos de TDI-PJ, insere na base de dados da central, ensina o usuário a utilizar e ele não volta mais. Ele recebe a nota de devolução pela central, a certidão do registro, é fantástico. Agora, a gente precisa saber que faz parte da nossa função e da nossa missão acolher esse usuário, porque eu vi isso com muita clareza. Quem faz a lei, quem empurra o Brasil para as modificações, para as modernizações, via de regra não conhece o nosso público, que é o cidadão. A gente precisa lembrar que a gente tem um número gigante de excluídos digitais, seja porque a pessoa não tem acesso à internet, não tem o computador, não tem o smartphone, seja porque a pessoa tem dificuldade de usar, seja porque a pessoa não sabe escrever. Então, aliás, por isso que o WhatsApp é um sucesso, né? Porque a pessoa grava a mensagem. Então, e eu entendo que faz parte da nossa tarefa acolher esse usuário, trazê-lo aqui dentro, para que ele possa migrar conosco para o ambiente eletrônico.
Maravilhoso. Eu vou fazer uma pausa agora para falar o seguinte. Primeiro, agradecer todo mundo que está mandando mensagem. Correndo o risco de ser injusta, não vou falar nome de ninguém, mas agradecer todo mundo que mandou mensagem aqui no chat. Nós recebemos algumas perguntas agora e nós temos ainda muitas perguntas para responder. Então, eu queria ver, a gente está batendo 40 minutos de live agora, se a gente consegue responder mais uma, e aí a gente faz uma segunda rodada de live, se os senhores puderem e quiserem participar de novo, com todas essas outras questões, porque eu acho que não vai dar tempo de responder tudo hoje. O que os senhores acham? Pode ser, acho respeitoso com quem está com a gente. Então tá bom. Eu vou pedir para o pessoal também aqui que nos ajuda a anotar todas as perguntas que estão no chat, e aí a gente leva para a próxima live também. Eu já também quero aproveitar e convidar a todos para o evento em Ribeirão Preto, que será no início do mês de maio. Divulgaremos data logo mais. Nós teremos um encontro estadual, né, o segundo encontro estadual do registro de imóveis da Arisp, patrocinando, e será em Ribeirão Preto, no fim de semana, do dia 9 e 10 de... Depois eu vou confirmar a data. Se eu não me engano, é Dia das Mães. Não, é 19 e 20, doutora. 19 e 20. Mas tem um problema aí, é meu aniversário, dia 8. Eu só vou se tiver festa. Pode deixar. A gente prepara o bolo, né, Bel? Com certeza. E no dia 9 é aniversário do Flausilino. Opa! Nossa, quantas pessoas em maio? Pessoas importantes. Legal. E 1º de junho é o meu, tá chegando, já que todo mundo falou aniversário. Podem mandar parabéns, eu aceito. Então, por favor, o meu é dia 12 de abril, está mais próximo. Eu vou então fazer a última pergunta, aproveitar que foi comentado sobre o registro civil de pessoas jurídicas e pessoas naturais e perguntar por que o registro civil de pessoas naturais foi inserido no SERP. Porque é básico, né? Para evitar notas de devolução e facilitar a vida do usuário. Ele não sabe, imagina assim, a Arpen, por exemplo, tem aquele sistema Alice, é fantástico, né? A Central Registradores era maravilhosa, com o... Como que chamava a ferramenta da... Com a visualização de matrícula? Era a SAEC? Busca de imóveis, SAEC. Ainda é SAEC. SAEC é a do INL agora. Mas era a Central Registradores, que fosse. A nossa era a Central Registradores. Aí a gente tem a Central de Títulos e Documentos, tal. Eram todos serviços maravilhosos, mas imagina o coitado do usuário ter que descobrir aonde que ele tem que entrar, qual informação que ele tem que pedir. Então, o que o governo fez? Assim, vocês todos são registros públicos, vocês têm que estar na mesma plataforma. O usuário tem que entrar em um lugar para conversar com todos vocês da forma mais amistosa, mais tranquila, mais rápida. Essa é a razão. Em suma, é essa. E permitir, que eu acho isso também, eu acho isso fantástico, permitir que o usuário possa solicitar ao registrador de imóveis, títulos e documentos, pessoa jurídica, que obtenha as certidões registrais em outras unidades e que sejam necessárias para ele praticar o seu próprio ato. A gente vê a dificuldade, às vezes, que o usuário tem no dia a dia. Eu mesma, às vezes eu peço umas coisas que eu sei, eu tenho que pedir. Quando eu vejo o grau de instrução do usuário, eu já sei que ele não vai conseguir. Então, eu mesma, às vezes, falo para ele, olha, eu vou ligar no cartório, vou pedir lá para o senhor a certidão, o senhor vai lá e retira a certidão, porque é desse jeito que ela tem que vir. Se ele pode pedir que eu faça isso diretamente, né, desde que seja um serviço remunerado, eu acho que fantástico. Agiliza o trabalho da gente e ajuda o usuário. O que você acha, Fred? Faz sentido? Não só faz sentido, como eu vou até testemunhar. O perfil do meu usuário é muito parecido com o perfil do seu usuário aqui em Ribeirão Preto. E os colegas que estão nos ouvindo sabem, quem atua diretamente com a qualificação, com o registro de imóveis, sabe que a maior causa de devolução, ou entre as maiores causas de devolução, é exatamente a ausência, a necessidade de alguma certidão no registro civil, seja para retificar um nome, seja para atualizar estado civil, seja para averbar um óbito. Nós sabemos dessa necessidade. Mas, além disso, eu queria fazer uma homenagem aqui também para os nossos colegas do Registro Civil. Vocês são pessoas fantásticas que
que trabalham com a base das informações da pessoa natural. Eu fui registrador civil com muito orgulho, eu acho que é um trabalho muito bonito e eu acho que muito bem-vindo ao SERP. Eu acho que a gente tem tudo para trazer uma liga muito grande com o sistema de registro público brasileiro, torná-lo realmente cristalizado como ferramenta indispensável para o cidadão. Ótimo. Eu, como usuária, para mim é maravilhoso, porque realmente era muito difícil. Tantas plataformas, sem a gente saber direito qual era qual e qual deveria usar. E você é uma usuária qualificada. Sim, exato. Não é? Exato. Imagina a pessoa que está... Qualquer pessoa que vai comprar um imóvel financiado, que precisa obter uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento atualizada, que vai fazer um formal de partilha, um inventário, precisa de uma certidão de óbito. Às vezes a gente tem o hábito de medir os outros com a nossa régua, e a nossa régua não serve. É isso mesmo. Patrícia, é muito interessante porque nós temos aqui o exemplo da Coab aqui em Ribeirão Preto. A Coab simplesmente assina o contrato, dá na mão do usuário, né, que tem uma condição social que precisa um pouco mais de cuidado. Vai no cartório e registra. Pensa você tentar explicar que ele não pode registrar porque você precisa achar a sua certidão de casamento que está lá no interior do Maranhão. Sim. Então, uma ferramenta dessa em um país das dimensões e das assimetrias informacionais, como no Brasil, é absolutamente indispensável. Tem que ser feito. É um trabalho que tem que ser feito e a gente tem que tomar a frente disso. Doutor, eu nunca vou esquecer uma cena que a gente passou aqui na Arisp, um senhorzinho super de idade, super simples, foi num cartório e disseram, vai ter que fazer pela Arisp. E ao invés de ele entrar, ele veio até a Arisp. E a gente viu o quanto era necessário isso mesmo. Nossa, essa a doutora Patrícia Ferraz teve um problema técnico lá. Eu vou aproveitar, então, para agradecer a presença dos senhores aqui, já marcar o compromisso de uma live parte 2 sobre o assunto do SERP. Foi um prazer, tenho certeza que quem nos assistiu aprendeu muito, assim como eu hoje. E fica aqui meus agradecimentos, assim como agradeço também Dr. Jorge Takeda, nosso presidente, Dr. José Renato Nalini, reitor aqui da Uniregistral, e Dr. Ivan Jacopetti, nosso diretor acadêmico, que tem suado bastante aqui para a Uniregistral continuar dando bons frutos. Obrigada, doutor Frederico, doutora Patrícia. Obrigada, Bel. Obrigada, Fred. Agradeço a todo o corpo da Uniregistral, a todos que estão nos assistindo agora e quem vai nos assistir na gravação. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Isabel. Parabéns pelo trabalho das duas. Opa, o cachorrinho da Patrícia é o meu também. Eu tive que trancar para fora o meu. Mas quero agradecer a vocês duas pelo trabalho fantástico, a Isabel Narispe, a Patrícia como nossa guerreira, nossa lutadora nos campos de batalha legislativos e institucionais, e agradecer a todos que nos ouviram, colocar sempre à disposição, Bel, convide que será um prazer muito grande estar sempre com vocês. Um abraço ao Dr. Takeda, ao Dr. Nalini, ao Dr. Ivan, e a todos os amigos registradores, todos os nossos parceiros aí. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.
E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e esse foi o Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa ou quer assistir novamente, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da CNR. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!